Boa noite a todos. Eu sou o Luiz Henrique Rosolém Ferro e, juntamente com a professora, doutora Kátia Sakihama Ventura, desenvolvemos o trabalho que está sendo apresentado na segunda Latin American Symposium. E é um trabalho intitulado, no caso, Medidas de Controle e Monitoramento Operacional de Riscos à Segurança da Água na Captação Superficial do Rio Corumbataí, no município de Rio Claro, localizado no estado de São Paulo. Dando uma introdução e uma justificativa da relevância do trabalho, todos sabemos que a água, né, ela continua sendo um desafio nos dias atuais, relacionado à escassez, muito intensificado pelos efeitos das mudanças climáticas e pelo aumento da demanda decorrente do crescimento populacional. Trazendo isso para números, cerca de 4 bilhões de pessoas no mundo enfrentam a situação de escassez ao menos um mês ao ano. E no Brasil, esse número chega a 33 milhões de brasileiros que carecem do serviço de abastecimento de água tratada. Tendo esse cenário em vista, a Organização Mundial da Saúde, ela recomenda para os sistemas de abastecimento de água a elaboração do PSA, que é o Plano de Segurança da Água. Assim como também no Brasil, os órgãos eles podem exigir de determinados sistemas de abastecimento de água a elaboração do Plano de Segurança da Água. E o que é esse PSA? O PSA, que é o Plano de Segurança da Água, é uma ferramenta que ela permite apontar riscos de contaminação da água ao longo do sistema de abastecimento de água, ou seja, desde a captação, contemplando todos os encaminhamentos, o tratamento e a distribuição. E ele se justifica pelas limitações das abordagens tradicionais, no caso com métodos e análises de parâmetros demorados e de baixas capacidades de alerta. O PSA ele tem como objetivo a prevenção de contaminação das fontes de abastecimento, tem como objetivo também o tratamento de água para eliminar ou reduzir a concentração de contaminantes e também prevenir a recontaminação da água tratada durante a distribuição, armazenagem e utilização, ou seja, contemplando todo o sistema de abastecimento de água. O objetivo do presente trabalho foi propor medidas de controle e monitoramento operacional dos riscos à contaminação do manancial e da área de captação superficial do Rio Corumbataí, no município de Rio Claro, que fica no interior paulista. No caso, o município de Rio Claro ele já apresenta um sistema de abastecimento de água que contempla uma captação superficial no Rio Corumbataí. Anteriormente, em outros estudos, já foram identificados os riscos de contaminação nessa localidade. E o objetivo do presente trabalho foi, então, propor as medidas de controle e o monitoramento operacional desses riscos já identificados, ou seja, propor medidas e monitoramento a fim de minimizar, eliminar e prevenir os riscos, assim como contempla os objetivos do Plano de Segurança da Água. Explicando de uma maneira mais detalhada, contemplando então a metodologia, os materiais e métodos empregados no presente estudo, inicialmente foi feita uma análise da área de estudo, levando como base aí literaturas como Fundação da Agência das Bacias PCJ, o IBGE e o IDSC, que é o Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades. Essa primeira parte, ela contemplou então inicialmente esse levantamento bibliográfico para entender as características da área de estudo e também, no caso, contemplar o entendimento do estudo de Vieira Ferro e Moraes, de 2023, que abordou, que na verdade listou eventos perigosos e os hierarquizou, pensando na segurança da água na localidade estudada, na área de estudo que foi a captação superficial do Rio Corumbataí. Então, no caso Vieira Ferro e Moraes, eles já estudaram também essa área, identificaram e hierarquizaram eventos perigosos, definindo riscos para eles na área em questão. A segunda etapa, então, foi o desenvolvimento de medidas de controle e monitoramento operacional, aí claramente com base em literaturas técnicas também, como Vieira e Moraes, OMS e a ABNT relacionada ao PSA, publicada no ano de 2023, pensando nos riscos identificados por Vieira Ferro e Moraes, foram propostas medidas de controle e aspectos de monitoramento operacional, pensando também no princípio das múltiplas barreiras, que é um princípio consolidado pelo Plano de Segurança da Água
que contempla, né, que aborda que devem existir múltiplas barreiras, ou seja, várias barreiras para os eventos perigosos, de modo que a falha de uma barreira pode ser compensada pela existência das demais barreiras. Ou seja, não existe apenas uma barreira para cada risco, né, para a segurança da água, e sim algumas barreiras para contemplar esse risco e então mitigar, minimizar ou eliminá-lo. Entrando então na parte dos resultados, a primeira etapa foi relacionada ao estudo da área de estudo, né? Então, pensando aqui no Brasil, a gente estudou localidade localizada no estado de São Paulo, mais precisamente indicado aqui no cursor, que é um município de Rio Claro, que conta atualmente com cerca de 210 mil habitantes e é responsável, né, claramente, por abastecer a sede, que é a cidade de Rio Claro, e também conta com distritos, né, como a Japi e Batovi. E Rio Claro também apresenta um índice de sustentabilidade de 60,3, que evidencia aí um certo comprometimento relacionado ao desenvolvimento sustentável do município. Ainda nessa etapa de caracterização da área de estudo, além de estudos como uso e ocupação do solo, de entendimento do manancial, foi feito a análise do estudo de Ventura Ferri Moraes, que, por meio de literaturas técnicas, de relatórios e de visita de campo, eles analisaram a captação superficial do rio Corumbataí e do manancial e identificaram eventos perigosos presentes, ou seja, tanto no manancial como no entorno da captação superficial. Esse estudo ele é bem consolidado, também pensando nas visitas técnicas que foram realizadas em diferentes épocas do ano, ou seja, as visitas serviram para consolidar o relatório, ou seja, os eventos identificados em literaturas, por meio da internet, por meio da web, imagens de satélite, e também identificar novos eventos perigosos, novos riscos. Aqui nesse slide eu trouxe uma parte do resultado de Ventura Ferri Moraes, que, em questão, eles identificaram 21 eventos perigosos. No caso aqui eu mostrei apenas 6, porque não cabia os demais claramente. Nesse estudo de Ventura Ferri Moraes, eles descreveram o evento perigoso em questão. Por exemplo, esse evento perigoso número 1 é o carregamento de contaminantes pelo escoamento superficial. E assim como manda a norma brasileira relacionada ao Plano de Segurança da Água, foram definidos 2 critérios, que no caso é a probabilidade e a severidade, e definidas notas de 1 a 5 para esses 2 critérios. A multiplicação dessas 2 notas de probabilidade e severidade finaliza com um resultado. Esse resultado, então, seria a relevância desse evento perigoso, de modo que os eventos identificados por Ferro, Ventura e Moraes, que foram 21 eventos perigosos, puderam ser hierarquizados. Ou seja, esse primeiro evento recebeu uma nota 20, que é uma nota alta, ele é mais relevante, ou seja, ele é mais urgente, tendo em vista a segurança da água, que os demais eventos perigosos. E uma segunda etapa do presente estudo foi, então, definir um plano de melhorias para os eventos perigosos identificados por Ventura Ferri Moraes. No caso aqui eu trouxe, essa é uma dos quadros que eu trouxe de exemplo, e temos então, na primeira coluna, o evento perigoso identificado pelos autores, que foi, por exemplo, o carregamento de contaminantes pelo escoamento superficial, que recebeu um risco 20, que é um risco muito alto. O plano de melhorias, então, proposto no presente estudo, contemplou como objetivo recuperar a vegetação nativa, principalmente nas margens do rio, para diminuir o impacto das chuvas intensas e, claramente, monitorar a área prevendo e fiscalizando os eventos perigosos. Como monitoramento operacional, então, deverá ser realizado para a padronização das operações em caso de chuvas intensas, ou seja, o que os operadores devem fazer, ter um planejamento documentado sobre a operação em caso de chuvas que acarretam, né, no carregamento de contaminantes, assim como
fiscalização do uso do solo e atividades no manancial, com destaque às áreas de preservação permanente e locais próximos da captação, ou seja, entender qual é o uso e ocupação do solo, fiscalizar esse uso e ocupação, ter o conhecimento, do que ocorre nas margens do rio. Como terceiro item, o desenvolvimento de uma listagem de materiais e compostos passíveis de contaminar a área, que também está relacionado ao uso e ocupação do solo, mas ter esse conhecimento para saber quais os possíveis parâmetros a serem monitorados, pensando nas características ao redor da captação, definição dos pontos de monitoramento e respectivas operações, ou seja, pensando no uso, principalmente a montante da captação, qual ponto é relevante para ser monitorado e também as respectivas operações, ou seja, pensar nos famosos set points, quais valores para esses parâmetros devem ser estabelecidos como normais ou qual valor para o parâmetro que já é crítico e estabelecer as respectivas operações, o que fazer em caso, por exemplo, que o parâmetro em questão ultrapasse o valor crítico. E também, por último, quanto ao plano de melhoria, a elaboração de planos de contingência, o plano de contingência, emergência, que são etapas que são contempladas pelo plano de segurança da água de uma maneira geral. Como medida de controle, ou seja, medidas a serem realizadas, uma delas, no caso, é a recuperação das margens do canal, buscando aí distanciamento das fontes de contaminação, maior permeabilidade do solo e estabilidade estrutural, pensando aí no assoreamento. Contando então com reflorescimento com plantas nativas, inicialmente de crescimento rápido, pensando em se ter também respostas rápidas, resultados rápidos, e obras de terra, no caso aterro e corte, pensando principalmente no assoreamento. Outro quadro que eu trouxe de exemplo seria então relacionado aos riscos altos. Aqui já está em laranja, o anterior era muito alto, que estava em vermelho. Esses eventos aqui, Ventura, Ferro e Moraes, de acordo com notas de probabilidade e severidade, indicaram risco alto com notas 15 e 12. No caso, existem outros eventos altos, trouxe dois aqui de exemplo para conseguirmos exemplificar, mas o primeiro então, lançamento de esgoto proveniente de uma estação de tratamento próxima à captação, tratamento de esgoto, que ocorre a montante da captação. O objetivo então é propor a fiscalização dos efluentes e ter uma comunicação entre os operadores de ambos os sistemas. Então, ter essa comunicação, definir novamente pontos de monitoramento, provavelmente entre a captação de água e o lançamento do efluente de esgoto, e elaborar novamente planos de contingência e emergência. Como medida de controle, poderia ser realizado um diagnóstico dessa estação de tratamento de esgoto para avaliar possíveis intervenções nessas unidades e até os parâmetros dos efluentes, tendo aí que ser conforme com a resolução CONAMA 430 de 2011. O segundo evento perigoso em questão, de risco alto, teve nota 12, e que foi no caso a descarga de efluentes devido à limpeza de tanques de reserva de água, piscicultura e afins. No caso, o objetivo do plano de melhorias quanto a esse evento seria evitar a construção de novos tanques, pensando aí a proximidade com a captação superficial de água e também regularizar os tanques existentes. Como monitoramento operacional, seria monitorar definir os pontos de monitoramento e respectivas operações, assim como fiscalizar os tanques existentes. E como medida de controle, seria realizar campanhas de conscientização para explicar a consequência do lançamento desses efluentes para os detentores de tanques de reserva de água ou pisciculturas, pensando em a proximidade da captação e possíveis riscos microbiológicos na água, dado esses efluentes. Como conclusão do trabalho, foi tido que a determinação das medidas de controle e o monitoramento operacional foram realizados, pensando principalmente nos eventos perigosos identificados por Ventura, Ferro e Moraes. Por fim, a gente pode concluir também a importância da realização de estudos voltados para o Plano de Segurança da Água, pensando que o Plano de Segurança da Água é um documento, é um instrumento relativamente novo, tendo em vista aí que a norma
brasileira foi publicada no ano de 2023, a gente está no ano de 2024, ou seja, é um documento que ele já existe uma norma, já é um documento consolidado, mas ele é, de certa maneira, recente. Então, nós autores destacamos a importância, de se ter mais estudos e pesquisas voltados para o plano de segurança da água, visando aí a potencial implantação dessa abordagem como instrumento estratégico para alcançar os objetivos do desenvolvimento sustentável e, claramente, garantir a segurança da água. Aqui temos algumas referências utilizadas na apresentação e agradeço a atenção de todos e fico à disposição para eventuais dúvidas e esclarecimentos.